Abra a sua Bíblia, por favor. Pode sentar. Em Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, o rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Vamos ler juntos, versos 12 e 13? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos pés. Amém. Meus prezados irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é o fato central do cristianismo. Sem a cruz não há redenção, não há salvação, não há igreja, não há segunda vinda de Cristo. A obra expiatória de Cristo, segundo Billy Graham, é o coração do Evangelho, a essência do Evangelho. E às vezes, diante de tantos ensinos de Jesus, tanto os seus ensinos quanto os seus milagres, a gente perde esse foco. E perde esse foco até do ponto de vista prático. Porque o sacrifício de Cristo, ele tem uma aplicação diária na minha vida e na sua vida. Todos os dias nós deveríamos crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A gente deveria viver sempre nos lembrando dessa essência do cristianismo, do Evangelho, que é a obra de Jesus Cristo. O capítulo 10 de Hebreus trata justamente de fazer uma comparação entre os sacrifícios antigos da lei cerimonial com o sacrifício de Jesus Cristo. E ele vai tentar ensinar para a gente aqui a eficácia do sacrifício de Cristo através dessa comparação. Não dá aqui para fazer um curso, uma mensagem de 25 minutos,
para vocês acerca do significado da lei cerimonial, ou do conteúdo da lei cerimonial. Mas eu queria rapidamente colocar aqui para você, porque na lei cerimonial estabelecida por Deus lá no Antigo Testamento para a nação de Israel, Deus estabeleceu lá no livro de Levítico um código sacerdotal. E esse código sacerdotal estabelecia que ninguém poderia se aproximar de Deus se não fosse através do sacrifício de um animal. E sem o derramamento de sangue, sem o derramamento da vida daquele animal, não poderia haver remissão de pecados. A única forma de se aproximar de Deus no Antigo Testamento era através do sacrifício. Esse sacrifício era feito por uma pessoa especial, que era justamente o sacerdote. Esses sacrifícios, eles eram feitos diariamente. Diariamente. Todo dia cedo e todo dia à tarde tinha sacrifício de animal. E havia um dia especial no ano, está lá em Levítico capítulo 16, que até hoje o povo judeu comemora, o Yom Kippur, o dia da expiação. Como é que se fazia isso? Você pegava o animal, o cordeiro, devia ser um cordeiro sem defeito, sem mácula. O sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse animal e fazia a transferência da culpa. A ideia era de imputar sobre aquele animal os pecados nossos, sobre ele. Esse animal então era sacrificado, o sangue desse animal depois era aspergido, dizendo: os seus pecados estão perdoados, porque esse animal morreu em seu lugar. Ele expiou, ele levou sobre si as culpas do seu pecado. Deu para entender ou não? Estou me esforçando. Aí, a carta aos Hebreus, que vai mostrar que o sacrifício de Jesus é superior, vai mostrar, veja aí no versículo 10, no versículo 1 do capítulo 10. Vamos ler juntos? Ora, visto que a lei tem sombras dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles o quê? Oferecem. Então, aqui vamos tirar 3 lições desse versículo. Primeiro, todos os sacrifícios da antiga aliança são sombras do sacrifício de Jesus. Essa palavra sombras aí, ora, visto que a lei tem sombra dos bens o quê? Vindouros. Apontava para bens que viriam no futuro, mas aquilo era uma sombra, uma imagem turva. Essa sombra, esses sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Os bens vindouros, que eles eram sombra, são as bênçãos decorrentes que viriam do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: ora, visto que a lei tem sombra dos bens o quê? Vindouros. Não a imagem real, são sombras de bens vindouros. E aí você vai entender
que aquilo que acontecia lá em Levítico capítulo 16, o dia da expiação, é uma sombra da realidade do que é a expiação de Cristo. Então, todos esses sacrifícios que aconteciam lá na lei cerimonial, eles apontam para o futuro, eles apontam para o sacrifício de Jesus. Segunda lição: todos esses sacrifícios não somente apontavam para o sacrifício de Cristo, mas todos esses sacrifícios, eles eram ineficazes para remover o quê? O pecado do povo. Veja que ele coloca claramente aí no versículo 4. Lê comigo aí para o versículo 4 de Hebreus 10. O que diz aí? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes, o quê? Remova pecados. É a mesma coisa do macumbeiro hoje que bebe sangue de galinha. Não adianta nada. Não remove pecado. E é muito importante nós entendermos isso, porque eles faziam isso todo dia, eles faziam isso anualmente. E por que eles repetiam isso? Porque justamente não era o quê? Eficaz. Porque aquilo que é eficaz não precisa ser o quê? Repetido. Veja no versículo 2, diz assim: doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam o quê? Consciência de pecados? Ou seja, a pessoa que era representada naquele sacrifício, se aquele sacrifício realmente tirasse a culpa daquela pessoa que estava oferecendo o sacrifício, então não precisaria mais o quê? Repetir. Então, vamos lá. Todos os sacrifícios apontam para quem? Para Jesus. Todos os sacrifícios, eles são ineficazes para o quê? Remover pecado. Eles traziam a lembrança que eram pecadores, eles comemoravam anualmente que eles eram pecadores, mas não resolviam o problema do pecado. Terceiro lugar, veja os versos 3 e 4, diz assim: entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados, o quê? Todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes pode o quê? Remover pecado. Então, além de ser ineficazes, eles precisavam ser o quê? Repetidos. Todos os anos. Aí, a partir do versículo 5, o autor vai fazer uma citação, porque quem vai entrar no espaço aqui agora é Jesus. A partir do versículo 5, vai falar sobre a eficácia. E aí você descobre, no versículo de 5 a 9, se você ler aí, Jesus então se apresenta, ou é apresentado por Deus, para fazer o quê? Um sacrifício o quê? Único. Único. Diz assim, claramente: por isso, ao entrar no quê? No mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deitaste com holocausto e oferta. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito meu Deus, ao meu respeito, para eu, ó Deus, eu fazer o que? A tua vontade. Presta atenção.
Na lei cerimonial, todos os sacrifícios, eles eram feitos a partir do homem para Deus. Era o homem que pegava a sua ovelha, era o homem que chegava lá e fazia a imposição de mãos, a transferência da culpa. Era o sacerdote que fazia o sacrifício. Então era um ato de tentar se reconciliar com Deus a partir do homem. Agora não. O sacrifício de Jesus é diferente. Porque é o próprio Deus que se oferece para fazer, através do seu Filho, Jesus Cristo, um único quê? Sacrifício. Então preste atenção, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é uma oferta divina pelo pecado, não é uma oferta humana pelo pecado. Vamos entender isso? Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 17 e 18. João 10, 17 e 18. Diz assim: por isso, o quê? O Pai me ama, porque eu dou o quê? A minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu, espontaneamente, o quê? A dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Esse mandato recebi o quê? De meu Pai. Então o sacrifício de Jesus é uma oferta do próprio Deus para resolver definitivamente o problema do pecado. Em outras palavras, Jesus Cristo veio a este mundo com o propósito de fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É que Ele morresse pelos nossos pecados para nos trazer o quê? A salvação. Amém? Então se alegre nisso. Jesus Cristo, Ele veio espontaneamente, movido pela graça, pelo amor, para morrer. Ele veio para morrer. Ele veio para se oferecer como oferta pelo pecado. Segundo lugar, veja no versículo 10, lá de Hebreus. Vamos voltar para Hebreus 10. Vamos voltar para o texto. Dez. Vamos ler juntos? Bem forte. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez o quê? Por todas. Versículo 14, vamos ler juntos? Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. Veja que o sacrifício de Jesus foi uma oferta divina pelo pecado. Veja que essa oferta, esse sacrifício de Jesus pelo pecado é eficaz. Foi um ato de obediência. Segundo, ele não precisou ser repetido. Foi um sacrifício o quê? Único. Por que foi único? Porque ele foi eficaz. Ele resolveu definitivamente o quê? O problema do pecado. Veja que ele repete no versículo 14. Com uma única o quê? Oferta. Com uma única oferta. Você sabe que na igreja católica, eu vim da igreja católica, eles dizem que a missa é a repetição do sacrifício de Cristo. Não é assim? Quem é católico aqui?
Se repete o sacrifício de Cristo. Mas o sacrifício de Cristo, ele é irrepetível. Por quê? Aí eu queria chamar a sua atenção para uma palavra muito importante aqui nesse texto. Diz o texto, lá no versículo 14, por favor, leia comigo de novo o versículo 14. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou, para quando? Cristo morreu por você. Você creu em Cristo. Você foi aperfeiçoado o quê? Para os seus pecados estão perdoados. Amém? Resolveu o problema. Aquele que não conhece, aquele que não conheceu, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. E aí é o seguinte, não tem aqui dimensão de pecado, tamanho de pecado, tempo de pecado que você tem, que o sacrifício de Cristo, ele não possa o quê? Perdoar você. Amém? Porque ele diz, não, eu sou um pecadorzinho, mas tem uns pecadorzão. Você sabe que pecador gosta de se comparar, é ou não é? Crente gosta de comparar porque é mais santo do que o outro, imagina pecador. Eu sou pecador, mas tu é muito mais do que eu. Mas o sacrifício de Cristo, ele é eficaz para perdoar qualquer pecado. Amém? E aí, é interessante você observar, porque foi uma única oferta e aperfeiçoou para sempre. Quando a gente celebra a Santa Ceia, a gente não está celebrando pecado. A gente está trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Nós estamos relembrando o que Ele fez por nós. Está certo? Fazer isto em memória de mim. Eu trago à memória, não é o meu pecado. Eu trago à memória que o que Ele fez por mim foi para sempre. É um sacrifício eficaz. Veja no versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais o quê? Podem o quê? Nunca pode. Você lembra que João Batista, quando viu Jesus, ele apontou para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira. Não comemora, tira. Porque o sangue de touros e de bodes não pode remover. O único que pode remover é o sacrifício de Jesus. Vamos pensar numa coisa aqui, que é um negócio meio maluco, para você pensar do ponto de vista humano. Se não for o Espírito Santo para dar. Nós estamos vivendo no século quê? 21. Jesus Cristo morreu, nasceu e morreu no primeiro século. Como é que a morte de um cara que morreu lá na Palestina, há 2000 e tantos anos atrás, eu que moro em São Paulo hoje, eu que sou fino, educado, tecnológico, inteligência artificial, como é que aquilo que foi feito lá pode me perdoar hoje aqui? Você já pensou nisso? Porque não foi um sacrifício de um homem.
Jesus, ele era o quê? Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Se Jesus fosse um homem como eu e você, esse sacrifício não valeria nada. Mas porque ele é Deus, esse sacrifício tem poder, não somente, presta atenção, o sacrifício de Jesus Cristo perdoou o pecado de todos os crentes do Antigo Testamento e de todos os crentes até a segunda vinda de Cristo. É um sacrifício o quê? Perfeito. É um sacrifício definitivo, não se repete. Não se repete. O que se repete são os meus pecados, todo dia. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam o quê? A cada manhã sobre a nossa vida. Esse sacrifício, versos 15 a 18, vai dizer que é a base da nova aliança. Quando Jesus, em Jeremias 31, prometeu derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. E nos versos 15 e 16, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as mentes as o quê? Inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há mais o quê? Oferta pelo pecado. Quando Jesus Cristo, você se lembra, celebrou a Páscoa, ele era o Cordeiro Pascal. Dos elementos da Páscoa, ele estabeleceu a Santa Ceia e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Essa nova aliança trouxe não somente a remissão de pecados, mas essa nova aliança também trouxe o Espírito Santo para dentro de nós. Lembra que Jesus disse para os discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Mas ele só foi depois de ter feito a obra da expiação e da ressurreição e da ascensão. Porque lá no Antigo Testamento, a lei estava escrita onde? Nas tábuas de pedra. A lei era externa. E Deus dizia: obedeça a lei. Mas a pessoa não tinha condição de obedecer a lei, porque ela não tinha poder. Agora não, Jesus Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados e mandou o Espírito Santo para dentro de nós. É como se ele escrevesse nas tábuas do nosso coração o quê? A lei. E agora, se a gente viver no Espírito, a gente vai cumprir a lei, não para ser salvo, mas nós vamos obedecer a Deus, porque nós já somos o quê? Salvos. Irmãos, mas o que eu queria destacar para você, e para mim, esse é o ponto fundamental, porque Jesus Cristo ofereceu o seu sacrifício, é um sacrifício eficaz, único, irrepetível, definitivo, aperfeiçoador. Mas o mais fantástico desse sacrifício está no versículo 19, quando diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O sacrifício de Jesus Cristo abriu o caminho para a presença de Deus. Lembra que lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, só quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote uma vez por ano. A gente cantou aqui hoje, né? O véu rasgou, né?
o véu rasgou, se abriu. Eu e você, aqui, você pode entrar na presença de Deus. Sai daqui, senta no carro, vai dirigindo, você está na presença de Deus, está conversando com Deus. Isso foi possível por causa do sacrifício de Cristo. Ele é o novo e vivo caminho. Por favor, não fale em línguas aqui, porque essa verdade é uma verdade o quê? Encantadora. Ninguém, irmãos, poderia se aproximar de Deus. Ninguém. Ninguém poderia contemplar a Deus. Hoje nós podemos contemplar a Deus na face de Cristo. E um dia, por causa de Cristo, nós seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Você já imaginou nisso? Uma oração que você faz aqui hoje, que você fez hoje aqui à noite, ela chega na sala do trono de Deus, na presença de Deus, como incenso. Porque Jesus está ali e Ele é o mediador. Ele é o nosso quê? Sumo sacerdote. Aproximemos mais de Deus. Professemos mais a nossa esperança, como diz no versículo 23. Vamos ler juntos? Versículo 23 para encerrar. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Que promessa é essa? É que nós estamos com o coração purificados e podemos agora, mediante Jesus Cristo, nos aproximar da presença de Deus, porque o problema do pecado foi o quê? Resolvido definitivamente. Por que nós pregamos o Evangelho? O Evangelho é pregado justamente, eu queria que você fosse, vamos ficar de pé, Lucas capítulo 24. Versículo 46 e 47. Veja o privilégio que a gente tem como igreja. Lucas 24, 46 e 47. Vamos ler juntos? E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. O que Cristo fez há 2000 anos atrás. Resolveu o problema do pecado de todos os crentes do Antigo Testamento. E de todos aqueles que vão se converter até a segunda vinda. O problema do pecado está resolvido. Por isso que a gente diz, há poder no sangue. Não é no sangue só de Jesus, há poder no seu sacrifício. Há poder na sua vida que foi dada por nós. Amém? Então que você volte para casa perdoado hoje, sabendo e cantando: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Ele me perdoou. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Amém.